Olá! E gente, vamos lá para mais uma live. Espero que não tenhamos interrupções. Estou escutando aqui que minha mais velha ainda não dormiu. É desse jeito, dia de live é tenso por aqui. Meu Jesus amado, vou sair amanhã para comprar uma cartolina para trabalhar no quadro de rotinas de novo, colocar umas rotinas mais calmas no fim do dia, colocar umas rotinas mais relaxantes, colocar algumas coisas novas na rotina para ver se melhora um pouquinho esse relaxamento. A Bia largou a chupeta da noite há algum tempo e desde então tem ficado bem difícil relaxar para dormir, sabe, gente? Isso é super comum. Inclusive é esperado. A gente vai falar em alguma live aí mais pra frente, retirada de chupeta. É super esperado que a gente tenha dificuldade de relaxamento, piora das birras, piora da irritação, porque a sucção é muito calmante e a criança ainda tá aprendendo a se acalmar de outra forma, né? Era o repertório que ela tinha e ela tá aprendendo uma coisa nova, né? Uma forma nova de se acalmar a partir de agora. Vamos dar mais um tempinho, só ver se entram mais algumas pessoas. Pessoal, vamos falar hoje sobre... Será que eu vou saber fazer? Apego seguro. Para numa próxima. Como que faz para fixar comentário, gente? Alguém sabe? Fixei. Vamos falar um pouquinho de apego seguro hoje, para numa mais para frente falarmos de sono e apego. Muito importante essa live que a gente vai fazer hoje. Com certeza a maioria de vocês aí, como eu, não sabem o que é uma relação de apego seguro. Me deem um joinha aí, por favor, ou uns coraçõezinhos se vocês estiverem ouvindo tranquilamente e se a conexão estiver boa aqui. Eu tive uns picos de luz logo antes de começar. Só quero ter certeza que tá tudo bem, tá? Então, ótimo, deve estar tudo bem. Estão me mandando corações. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de apego seguro. Primeiro, eu quero falar com vocês o seguinte. Uma relação de apego seguro pode ser construída em qualquer idade. Eu não construo uma relação de apego seguro com o filho apenas. Eu construo uma relação de apego seguro com o marido, com os meus amigos, no trabalho, tá? E eu quero diferenciar para vocês criação com apego de parentalidade com apego. O que vocês, a maioria, né? Não vou generalizar, mas era como eu conhecia criação com apego. Então eu quero contextualizar, porque eu conhecia criação, eu fui estudar apego para rebater apego. E porque eu achava um absurdo aquilo, o que eu entendia como criação com apego era aquela doação cega de mãe completamente esgotada de exaustão, amamentando a noite toda por anos e dormindo mal e cama compartilhada e todas essas questões. Era isso que eu entendia por criação com apego. E isso não é criação com apego. Tá? Então vamos lá. O que é a parentalidade com apego? Que é essa doação cega, onde a criança é o centro. A criança é o centro de tudo e não existe mais ninguém. A família gira em torno da criança. Essa mulher não tem mais marido, essa mulher não tem mais vida própria. Ela abre mão de tudo por esse filho, tá? Ela abre mão das necessidades dela, ela abre mão do emprego, ela evita conflito a todo custo, então o não é uma coisa que nunca pode ser dita. Ela acaba caindo na permissividade por medo de entrar em conflito, por medo de desagradar esse filho, por medo de frustrar esse filho, tá? Ela busca amor e aceitação desse filho o tempo todo. Costuma muito ser uma mãe que lá na infância, a criança interior dela sofreu as feridas da rejeição e do abandono. Então, costuma ser é engraçado, que assim, a gente para pensar que é uma mãe que está se doando, mas na realidade essa mãe está sugando, essa mãe está esperando dessa criança, porque obviamente que isso não é em vão.
essa mãe pode até não falar isso abertamente, ali naquele momento, mas essa mãe um dia vai cobrar, essa conta um dia vai chegar, é impossível não chegar. Na realidade, ela está cobrando sim naquele momento, ela pode não estar cobrando de forma direta, mas ela está cobrando de forma indireta. Ela está lá exausta, amamentando com raiva, ela está lá exausta, completamente desconectada, mas está ali fazendo o que precisa para cumprir o checklist da mãe perfeita, tá? Então ela fez o parto que tinha que ser, que está sendo preconizado por aquela tribo dela, que ou é o normal ou é cesárea, tanto faz. Ela tá amamentando ali, batendo ponto, ela tá fazendo cama compartilhada porque é assim que tem que fazer, porque é assim que é apego seguro, tá? Só que eu atendo essa criança no automático. Então eu não tô ali buscando atender uma necessidade daquela criança, eu tô no automático. Aquele menino chora, eu enfio o peito na boca dele. Aquele menino chora, eu trago pra minha cama. Aquele menino chora e por aí vai, evitando sempre conflito. Ele chora porque quer um brinquedo, eu pego e dou. Ele chora porque tomou o brinquedo do amiguinho, eu tomo do amiguinho de volta e dou. E por aí vai. Tá? O que mais? Já falei. Então, assim, essas questões todas que eu falei, eu quero deixar isso claro. Parto humanizado, na realidade eles chamam de parto fisiológico, amamentação em livre demanda, cama compartilhada, todas são ferramentas, oportunidades de aumentar a conexão. Mas eles sozinhos não definem que vai haver conexão. Eles sozinhos não definem, nenhum deles, nem juntos, nem sozinhos, definem que essa criança vai estar numa relação de apego seguro, tá, gente? E como eu disse, a criança vai sentir esse peso um dia ou já sente agora. Na maioria das vezes já sente agora. Quando eu falo de criação com apego e de uma relação de apego seguro, eu tenho uma relação que precisa de intenção. Então, uma mãe que olhou para aquele bebê, percebeu que aquele bebê estava sentindo fome e alimentou aquele bebê, seja na mamadeira, seja no peito. Óbvio que o leite materno é melhor, todos sabemos disso. Não precisamos ficar aqui falando disso, porque não é o objetivo dessa live. E óbvio, isso aqui não está para trazer julgamento nenhum. Mas essa mãe da mamadeira, pensando em apego seguro, pensando em conexão, ela pode ter exatamente a mesma conexão que a mãe do peito. Exatamente a mesma conexão. Então, como eu disse, o peito é uma ferramenta, não é obrigatório. Tá? Então, eu preciso de intenção. Eu observo a necessidade e eu sou responsiva de forma assertiva. Esse bebê chorou e ele precisa de colo, o que eu dou é colo. Ele precisa de proximidade, eu deito ali do ladinho. Ele precisa de peito, eu dou peito. Ele tá com fome, eu dou peito. Ele tá com necessidade de sucção e ele é pequenininho, não usa chupeta, eu dou peito. E por aí vai, tá? E na criação com apego, numa relação de apego seguro, todas as pessoas, todos os indivíduos daquela família têm igual importância. Então, a criança não é melhor que o marido não é melhor que a criança, a mãe não é melhor que o marido. Todo mundo tem igual importância e todos devem ser respeitados, as necessidades devem ser respeitadas. A diferença é que nós, como adultos, devemos nos organizar para atender as necessidades da criança de forma prioritária, porque ela é criança. Então, para algumas coisas é muito óbvio, né? Eu não vou servir o meu prato primeiro do que para uma criança de 5 anos com fome, né? Isso é para tudo. Isso é para tudo, eu sou adulta, eu posso esperar. Então, eu tenho que fazer pilates. É muito importante para mim a atividade física. E, ótimo, não tô falando de mim, não. Eu nem faço pilates, mas eu tenho que fazer pilates, isso é uma coisa muito importante para mim. Eu vou fazer o meu pilates, mas eu não preciso fazer o meu pilates no momento único do dia que eu teria para ficar com meu filho. Eu não posso fazer isso. Entendem? A minha necessidade não vai deixar de ser cumprida. Eu é que tenho que me organizar. Nossa, Dani, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que faxinar, eu tenho que fazer a comida, deixar pronta pro dia seguinte, blá, 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 blá. Tá, vamos fazer um checklist aqui. Vamos fazer uma lista aqui. O que dá para cortar? O que aqui eu não preciso fazer? O que aqui eu posso delegar? O que aqui eu posso deixar sem fazer mesmo? O que daqui eu posso fazer em outro horário? Entendem? E esse é o se organizar, tá bom? Então, numa relação de apego seguro, os pais têm comportamentos de adulto para a criança poder ser criança, tá? Numa relação autoritária, porque aí a gente chama a parentalidade com apego, fazendo uma analogia, fica o equivalente no apego da permissividade para a disciplina positiva, tá? E no autoritarismo, o adulto é importante, a criança é aquela criança que atrapalha e incomoda o tempo todo e ela é responsável pelo meu bem-estar. Aí vem aquilo que eu falei, quando eu tô no autoritarismo, eu estou competindo com aquela criança, com atitudes infantis do tipo, esse menino não dorme, eu tenho que dormir.
Esse menino não come, ele tem que acabar de comer logo porque eu tenho que ir pro Pilates. Esse menino não acaba de mamar e eu tenho... Entenderam? Então, na realidade, a necessidade da criança não é a prioridade ali, porque eu não posso marcar, né? Eu não posso marcar o Pilates no horário em que eu deveria estar fazendo outra coisa com aquela criança. Eu preciso me organizar. Eu não posso marcar minha live para as 8. Tá quase chegando no ponto de eu não poder marcar às 9. Senhor do bom Jesus. Eu não posso marcar a minha live às 8, porque às 8 as minhas filhas às vezes ainda não dormiram. Ainda é um horário viável, eu estou promovendo um sono de qualidade. Mas elas não podem ter a obrigação de ter que dormir rápido para eu vigiá-las, para eu vir para a live. Elas não podem ter que dormir rápido para eu vir para a live. Elas não podem ter que dormir mais rápido porque eu tenho outro compromisso. Seja qual compromisso for, aula, o que for. Se eu tenho um compromisso inadiável, eu tenho uma aula que é às 8, já aconteceu, ou que eu assisti, ou que eu dei. Nesse caso, eu vou me organizar para outra pessoa me ajudar e a gente vai falar disso. Porque dentro da teoria do apego e dentro dos pilares do apego, fala da rede de apoio, tá? Lá da API. Gente, outra coisa muito importante. Não, eu tô numa relação de apego seguro com meu filho. Eu sei porque eu sou ótima, eu sou super responsiva, eu sei exatamente o que meu filho tá sentindo. Gente, quem me diz em que estilo de apego essa criança está é o comportamento da criança, tá? Quem me diz em que estilo de apego a criança está é o comportamento da criança. Uma criança insegura, apegada, está, no mínimo, numa relação de apego inseguro, tá? Não importa o quão responsiva você seja, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para aprender, eu também, nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para aumentar o nosso autoconhecimento e o conhecimento de coisas importantes que a gente precisa ter para sermos pais e mães mais responsivos. Todo mundo que está aqui quer melhorar como pai, então todo mundo que está aqui tem que ouvir isso. O comportamento da criança é o desenho da relação que eu tenho com ele. Apego não é dependência. Se uma criança está dependente, essa criança está em apego inseguro comigo, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho de novo, mais um pouquinho. Agora eu quero falar uma coisa. Tem os 4 P's do apego, que são as necessidades infantis inatas. É o mínimo que eu preciso atender, o mínimo que eu preciso proporcionar para essa criança. Se eu for pensar no iceberg todo da Mola de la Rue, que eu tenho isso daqui de comportamento lá em cima, com zilhões de necessidades cá para baixo. Eu já postei, eu acho. Postei. Tem lá no meu Insta, quem quiser ver esse iceberg traduzido. É repostado da Juliana Franco. Aqui em cima... bom, então, voltando. Então, essas são as mínimas, que são proximidade e conexão, que é deixar essa criança segura, tá ali perto, dar colo, dar cheiro, dar abraço, dar beijo. Por quê? Na época, por que isso gera um apego seguro? Instintivamente. É tudo instinto, tá, gente? Aquela criança lá das cavernas, ela precisava ficar próxima aos adultos para ela ter acesso a abrigo e comida. Senão ela morria, tá? Proteção, né? Normal, natural. Todos os mamíferos ficam próximos aos seus pais até eles poderem se defender, para se defender mesmo dos perigos reais, inclusive predadores. Previsibilidade. Previsibilidade aqui no apego, gente, não é só uma rotina previsível, um quadro de rotinas no qual a criança sabe o que vem a seguir, os rituais que a gente segue para tudo, e os ritmos biológicos. Tipo, ele come sempre depois que ele volta de lá de baixo do pé que ele desce para brincar. Então, que isso vai gerando ritmos biológicos, que ele sabe os horários que as coisinhas dos ritmos biológicos dele acontecem. Os ritmos biológicos são alimentação, sono, excreção e motricidade. Então, que são coisas básicas. E previsibilidade nesse caso não é só isso. Previsibilidade aqui eu sei que mãe que vem, tá? Tem estudos que mostram que os picos de cortisol que uma criança vivencia quando ela tem pais, ora fofos, ora gritam, ora fofos, ora batem, são piores para o cérebro, para a formação do cérebro da criança, do que crianças que têm pais que só batem. Eles têm picos de cortisol que se mantêm. E isso faz menos mal para o desenvolvimento mesmo da arquitetura cerebral, porque já tem muitos estudos, hoje saem estudos a todo momento da neurociências que mostram que um cérebro que vivencia uma relação de apego seguro desde a infância é um cérebro que vai se formar de forma mais funcional,
tá, gente? Aprendizagem, memória, tudo, tá? Tudo. Diminuição de risco de doenças psíquicas, diminuição do risco de doenças orgânicas, diabetes, hipertensão, etc. Tem estudos com todas essas coisas, tá? Então eu falei, proximidade, proteção, previsibilidade e o play. O play é a diversão, motricidade, é brincar, é o livre brincar, é o livre correr, é o livre aproveitar a natureza, que a gente tem que proporcionar para os nossos filhos, tá? Também já tem estudos que mostram que o livre brincar inunda o corpinho da criança de hormônios do bem, né? De hormônios dopamina, serotonina, endorfinas e tal. Com relação a apego e dependência, como eu falei, gente, quanto mais assertiva eu sou. Então, quando essa criança sente fome, eu respondo com alimento, peito ou o que for. Eu sou assertiva, eu respondo de forma correta. Eu acertei. Que, óbvio que eu não espero isso de uma mãe de um recém-nascido, mas eu espero isso de uma mãe de uma criança de 1 ano. Então, toda vez que eu respondo de forma assertiva, essa criança se acalma, se sente mais segura, se autorregula e vai ficando cada vez com mais necessidade de autonomia. É por isso que quanto mais apego seguro eu tenho, quer dizer, quanto mais eu respondo de forma assertiva, mais autonomia essa criança tem. Então é impossível uma criança que está em uma relação de apego seguro ser uma criança que está dependente, tá? Eu vou falar rapidamente dos estilos de apego, gente, porque não é o nosso foco. O estilo de apego é só pra gente saber que existe, tá? Então a gente tem 4 também, como os 4 P's. Apego seguro, apego evitante, inseguro, inseguro ambivalente, desorganizado e inseguro. Os 3 primeiros são mais comuns nas nossas casas. O último é um tipo de apego que acontece mais em situações de vulnerabilidade extrema, de violência doméstica extrema, de creches, abrigos, tá? Mas eu vou falar rapidinho dele. É importante também a gente saber que a criança não fica num apego para sempre. Então, assim, eu tenho uma relação de apego seguro com minhas filhas. Não. Minhas filhas, no momento, estão numa relação de apego inseguro. Hoje. Especialmente hoje. Porque eu cheguei tarde, eu tive que preencher os últimos detalhes da live, eu tive que resolver algumas coisas. Minha filha dormiu com o pai, a mais velha. A mais nova até dormiu comigo, mas a mais velha queria dormir comigo. E eu escutei ela aqui falando que me queria e ela dormiu com o pai. Muito provavelmente eu vou buscar ela na cama dela e levar pra minha cama. Pra, no mínimo, atender a necessidade de proximidade. Provavelmente, tá? Só pra vocês entenderem. Então, vamos lá. Apego seguro. Apego seguro é uma relação em que o cuidador é consistente em sua capacidade de atender. Então, é uma criança que fica muito angustiada na separação e muito feliz na reunião. É a característica da criança. É a típica criança que vai ser deixada na escolinha, que fica desesperada, segundos depois está ótima, e quando você chega, ela fica muito feliz de te ver, tá? O evitante inseguro é aquele cuidador que limita contato físico. Então, gente, olha só o que eu vou dizer, é muito sério. É a gente, quando a gente está com uma rede de apoio predadora, que a Laura Gutman fala, que é aquele tanto de gente dando pitaco na nossa vida e dizendo, não dá colo que ele vicia, não fica pegando, terminou de arrotar, põe no carrinho, põe no bebê conforto. E aí aquele menino chora, aquele menino tá precisando do seu colo, mas deixa chorar um pouquinho, não faz mal não, é bom que ele aprende, ele tem que acostumar com o carrinho. É esse deixar chorar, é esse evitar contato que promove um apego evitante inseguro. Treinamento de sono, então, vocês já imaginam o que acontece, né? Então essa criança ela vai ter pouca angústia na separação e pouca alegria na reunião. É uma criança que meio que tanto faz, assim, tanto faz. O inseguro ambivalente é aquele cuidador inconsistente. É muito a gente, é a gente que tá tudo lindo, tá tudo feliz, a gente tá ótima. Tomou uma cervejinha, a gente tá ótima. O motoqueiro fechou a gente, chegando em casa, coitada dessa criança. O marido esqueceu de pôr água no filtro, coitada dessa criança. O marido deixou a toalha molhada na cama, coitada dessa criança. Então, é aquela mãe que tá tentando, tá aqui com a gente, tá estudando, tá lendo, tá vendo live, tá aplicando disciplina positiva, mas ela não consegue se controlar quando ela tá irritada. Ela tem dificuldade de autocontrole, ela tem dificuldade de segurar as emoções. Me expressei mal. A gente não tem que segurar as emoções. Ela tem dificuldade em lidar bem com as emoções. A emoção vem, a gente lida e ela passa. E é assim, e é normal, tá? Mas quando essa emoção vem e raiva, né? Que vamos falar bem abertamente que eu tô falando de raiva. Quando essa raiva vem de alguma coisa que aconteceu e o que eu faço com essa raiva é extravasar essa raiva de forma inadequada em cima de alguém,
né? E que em geral é no lado mais fraco, então às vezes é com o marido, às vezes é com a criança, mas geralmente é com quem a gente já ama e já ama a gente e o amor tá garantido, né? Que geralmente é assim que a gente faz. O que acontece é que essa criança nunca sabe que mãe que vem. Você chega do trabalho, que mãe que vem agora? Será que vem a mãe que grita? Ou será que vem a mãe legal? Será que vem a mãe que me põe no banho na marra? Ou será que vem a mãe que me leva pro banho brincando com um super-homem, tá? Só porque eu lembrei aqui, tive um insight, lembrei de uma coisa, gente, que é muito importante. Só pra vocês entenderem e acreditarem em mim, tá? Que apego não é dependência. Vocês concordam comigo? E eu quero corações. Tive corações, agora eu quero mais corações. Vocês concordam comigo que se a gente tá numa relação segura com o nosso namorado, a gente não fica apegada a ele? Se a gente tá tranquilo, se a gente tá seguro, a gente não fica cobrando, a gente não fica ligando, a gente não fica em cima, a gente fica tranquilão. Quem já teve relacionamento mais difícil e relacionamento mais de calmaria, eu tive isso e a gente vivencia. Quem vivenciou isso sabe muito nitidamente a diferença. A relação de apego seguro e a relação de apego inseguro é isso, gente. Quando você tá numa relação de apego seguro, e como eu disse, é pra qualquer idade, então, você tá numa relação de apego seguro com o seu namorado, com o seu marido, depois que você casa, você tá tranquilo. Você não fica preocupado com medo de perder o tempo todo, tenso em falar, pisando em ovos, porque qualquer coisa que eu falo, esse homem vai embora. Qualquer coisa que eu falo, esse homem me trai. Qualquer coisa que eu falo, esse cara não me responde mensagem. Todas concordaram, assim, muitas concordaram. Então é isso. Quando a gente tá numa relação de apego inseguro, você fica o tempo todo assim. E a criança também fica, gente. Ela tem medo de ir embora o tempo todo. Ela não consegue dormir. Porque aí vem, e a gente vai falar disso quando a gente fizer a live de apego e sono, a criança e não tem que ser no sono, a criança ela vai demonstrar em algum desafio de comportamento que ela tá em apego inseguro e ela não consegue dormir porque ela tá morrendo de medo dessa mãe sumir. E sumir pra criança, gente, não é ir no banheiro, ir na sala. Sumir pra essa criança, ela acha mesmo que você vai embora. E vai deixar ela pra trás. Então você não vai vir, não? Eu vou embora, você vai ficar aí. Meu Jesus do céu, a criança entende isso com toda a literalidade dessa frase. Pelo amor de Deus, não falem isso jamais. Imagina o que essa criança vai sentir de abandono com uma frase dessa, tá? Então, só porque eu lembrei disso. Então, eu tava no inseguro ambivalente, já falei. Então, inseguro ambivalente, como eu falei, então, ele tem muita angústia na separação, mas ele fica muito ambivalente na hora de receber essa pessoa na reunião. Ele não sabe se ele ficou feliz ou triste, ele tá tenso, ele tá preocupado, meu Deus, quem que vem? E o que é um exemplo super comum? Gente, por favor, não são todos os casos, mas se estiver acontecendo na sua casa, fiquem atentos, tá? É um bebê que prefere outro cuidador que não a mãe. A preferência das crianças pequenas absoluta é pela mãe. Bowlby estudou apego com a figura feminina. Não existe apego com a figura masculina, tá? Quando a gente está falando de apego seguro, na primeira infância, ou primeiríssima infância, a gente está falando do feminino. Pode ser mãe, pode ser avó, se a mãe morreu, pode ser babá, tá? Então, se essa criança começou a preferir o pai, só dorme com o pai, chora demais com a mãe, nem sempre, pode ser só o nervosismo da mãe ali, pode ser a mãe não conhece o jeitinho do bebê dormir, né? Não é isso, mas fiquem atentos. Fiquem atentos e busquem aumentar a conexão com esse bebê. Tá precisando. Se melhorar, era isso, tá? E o desorganizado inseguro, como eu falei, a criança não sente angústia na separação, angústia na reunião. Tadinho, são os meninos que estão assim, né? Daquele jeito. Gente, outra coisa importante da gente falar, deixa eu ver minha hora. Condições que ativam comportamento de apego. O que é comportamento de apego? A criança sente a dependência e chora. Super normal, nós também, tá? Cansaço, fome, doença, dor, frio, todas nós conseguimos sanar. Eu visto a blusa, eu deito e durmo, eu como, mas aí vem mãe ausente, mãe emocionalmente ausente, que é super o home office hoje, né, gente? A gente tá ali, o menino não entende como que você tá dentro de casa e não fica com ele. Você tá ali. E é isso, você tá presente, mas tá emocionalmente ausente. E outras questões, né? Carga mental materna muito alta. Então, sou eu que faço sacolão, compra, lavo, passo, cozinho, levo o cachorro pra passear, dou atenção pro marido, levo minha mãe no médico, todos os médicos, marco, não sei o que, corto unha, corto cabelo. Que horas que eu fico com esse neném? Que horas que eu tô ficando com essa criança? Que horas que eu consigo, de fato, me desligar do mundo e ficar com essa criança? Não tem.
Não tem, que eu tô ali brincando, tensa, que amanhã tem médico da minha mãe, meu Deus, eu não sei se ela lembrou de levar os documentos, deixa eu aproveitar e mandar uma mensagem aqui pra ela não esquecer o exame, entendeu? Não tem. Mãe que desencoraja a proximidade, que é aquilo que eu falei, tá? Do limitar colo, do limitar contato, do limitar... Gente, é possível uma criança dormir sozinha no berço? Sim, se ela conseguir. Tem problema? Claro que não, se ela conseguir. O que eu não posso é ficar forçando, o que eu não posso é ficar achando que eu defino isso. Não sou eu. Se essa criança está com comportamento de apego ativado, ela precisa de mim. Precisa de mim, não tem outra forma de resolver, a não ser dando o que ela precisa. Se eu não der, ela pode se conformar. Mas a necessidade dela não foi sanada. Ah, mas a minha criança precisa de mais. Gente, a gente é que não dá conta de dar o suficiente. Porque nós não tivemos. Nós não tivemos. E quem tá aqui falar que teve, começa a analisar melhor. Porque se teve, se tivesse tido, não estaria precisando estudar parentalidade. Porque ninguém estudou para aprender a escovar dente de filho. Ninguém estudou para saber que tinha que dar um banho ou 2 banhos no dia que tá mais quente. Ninguém estudou para aprender a trocar fralda. Porque essas coisas a gente teve. Ninguém estudou para dar comida. Dar automaticamente. Mas a gente não sabe brincar com o filho. A gente não gosta de brincar com o filho. A gente curte um tempinho, mas vai chegando uma hora que vai dando aquele ciricutico que a gente não quer mais. E é normal. Todos nós da nossa geração tivemos pouco. Viemos de uma criação mais autoritária, uns mais, uns menos. Uns foi horrível, uns não foi tão ruim assim. Mas nos faltou. E, gente, é aquilo que eu já falei em outra live pra trás. Um prato que você derrubou, que sua mãe assustou muito e te xingou, naquele momento pode ter gerado uma rejeição absurda. Então, talvez em outros momentos tenha sido uma mãe super responsiva, mas teve uns momentos em que ela se descontrolou. E pode acontecer com os nossos filhos também, aliás, vai. Vai. Eles também vão ter que trabalhar isso lá na frente, mas a gente está estudando aqui para tentar minimizar, para tentar fazer com que pelo menos os nossos netos tenham mais, que os nossos filhos não precisem estudar tanto, não precisem aprender tanto, tá? Ocorrência de eventos traumáticos ativa o comportamento de apego e ser alimentado por outras pessoas. O ideal é que a mamadeira que eu dou seja dada por mim. Mas eu amamento, se ele ficar no meu colo, ele não vai aceitar a mamadeira. Isso não existe. Isso não existe, tá? Ah, mas todas? Então pra que serve a mamadeira se eu fiz para descansar? Eu fiz a mamadeira para descansar, eu vou descansar. Todas as mamadas são de mamadeira, ele vai para o outro colo, porque eu dando ele não aceita. Vamos tentando. Deixa eu começar com outro e vem pra você, tá? Então, o ideal é que a criança seja alimentada pela mãe. Então, mesma coisa é comida, tá, gente? Eu tenho uma dificuldade absurda de dar comida para as minhas filhas. A minha história com a comida não é legal. Eu já falei isso várias vezes aqui. Então, eu evito o máximo que eu posso. Por quê? Se você não estiver dando conta, é melhor que você não faça. Mas se você conseguir respirar fundo, sentar esse bebê no seu colo, porque um dos motivos de recusa alimentar é estar lá no cadeirão e o bebê precisa de proximidade, não esqueçam disso, principalmente no primeiro ano de vida. Eu tô lá no cadeirão tentando dar comida para esse bebê e se ele tivesse aqui no meu colo, às vezes ele ia estar comendo tranquilão, pegando com a mãozinha, tá? Então é muito disso. Sem julgamento, gente, eu não consigo, tá? Tô dizendo para vocês, eu tô trazendo as informações, cada um vai ver o que serve para si, vai, opa, isso aqui serviu para mim, não, isso aqui não tá legal. E tá tudo bem, tá? A gente vai fazer o que a gente dá conta de fazer, buscando sempre melhorar. Não é o tá tudo bem, eu bato mesmo e tá tudo bem, né? A gente já mudou de nível, né, gente? A gente já mudou de nível. Quem tá aqui já mudou de nível. E aí, gente, o que é importante dizer aqui? A onipotência da gravidez, que é sucedida pela impotência do puerpério, que nos gera tanta insegurança, né? Com tanto palpite da nossa rede de apoio predadora, e a gente com aquele eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que preencher o checklist da mãe perfeita, e aí eu começo, eu tenho que ter parto fisiológico, de preferência natural em casa, na banheira, eu tenho que amamentar mesmo, meu peito tá aqui sangrando, tô urrando de dor, xingando todos os nomes do mundo, mas gritando, mas eu tenho que amamentar. Eu tenho que fazer cama compartilhada, tá horrível, o menino batendo em mim, batendo no pai dele, todo mundo desconfortável, ninguém aguenta mais aquilo, mas tem que fazer cama compartilhada, tá tudo aquilo, ó, tô seguindo o checklist. E eu quero dizer pra vocês, gente, que maternidade é muito mais do que tipo de amamentação que eu ofereci, que parto que eu tive, que cama que eu faço. E eu fui essa mãe, e eu fiquei lá, nos checklists, porque eu sou perfeccionista, e isso é vício emocional.
E isso foi lá da minha infância. É de lá que eu venho. E fiquei assim. A gente tem que pedir ajuda na cara de pau, se for preciso. Eu não tenho condição de contratar uma ajuda, eu peço. Eu peço. Porque ali, naquele momento de vulnerabilidade, tudo que eu não posso é continuar com a minha onipotência da gravidez. Porque a gente tá grávida, a gente não pensa em nada o que vai acontecer. A gente sabe, não sei segundo filho, né, gente? Tem certeza que vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, maravilhoso. E não vai. Então é pedir ajuda, é saber que eu preciso de ajuda. É impossível criar um filho sem uma aldeia, tá? E, finalmente, nós vamos falar dos 8 princípios da criação com apego, tá? E vocês vão ver que apego é muito mais do que tudo que a gente lê. Nada é obrigatório, tá? Então, primeiro eu quero falar da API, né? Que é a Attachment Parenting International, que é a instituição que espalha, né, o apego pelo mundo. E ela visa promover práticas de parentalidade que criem conexão para a saúde emocional da relação pai e filho. Olha que coisa mais linda. É isso que eles têm como missão, tá? O primeiro pilar da criação com apego é preparo para gravidez, nascimento e parentalidade. Estudar para ser mãe não é só uma moda. Olha que legal, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me informar sobre os estágios de desenvolvimento da criança, os marcos de desenvolvimento, saber o que esperar da próxima fase. Eu tenho que ser flexível para entender que hoje essa ferramenta que eu uso funciona, amanhã não vai mais funcionar. Eu tenho que ter expectativas reais quanto à alimentação, quanto ao sono, quanto a desfraude, quanto a andar, tudo. Parar de comparar, né, com os filhos da grama do vizinho. O parto fisiológico é melhor, mas eu tenho que me informar e escolher qual a melhor via de parto para mim, na minha realidade, na minha cidade, com os médicos que eu tenho disponíveis, tá? E saber que as experiências da... Gente, isso tá lá nos 8 pilares da API, não sou eu que tô falando, tá? As experiências da própria infância afetam a nossa parentalidade. É por isso que é tão importante estudar a criança interior, estudar emoções e entender por que esse comportamento do meu filho me tira do sério. Esse outro não. E com a colega ao contrário. Por quê? Por que sono me tira do sério, Dani? Por que alimentação me tira do sério? O desfraude foi light, tranquilaço, relax. Podia ter escape à vontade, nunca fiz uma cara torta pros escapes eventuais que aconteciam. Por quê? Por que tem gente que não suporta, que faz um xixi fora, nossa, quase morre. Tá? Pilar 2. Alimentar com amor e respeito. Incentivar a comer quando tiver fome e parar quando estiver saciados. Parar quando estiverem saciados. Preciso repetir? De novo? Mães de meninos de 1 ano que começaram a anorexia fisiológica do lactente. Preciso repetir? Se precisar, vão para a live de alimentação respeitosa. Oferecer escolhas saudáveis para modelar o comportamento alimentar. Conhecer a nossa história com a alimentação e as nossas expectativas. Tá? Porque toda vez que a gente se frustra e faz aquela cara, o seu filho não se sente amado mais uma vez. O seu filho não se sente aceito mais uma vez. Vocês sabem a diferença entre caber e pertencer? Eu vi esses dias isso e fiquei maravilhada. Pertencer é quando você tem certeza que você devia estar ali. E é isso aí. E tá super legal. Eu tenho certeza que eu pertenço a isso aqui. Absoluta. Caber é quando eu tô ali, tentando ser quem eu não sou, pra caber de qualquer jeito ali dentro daquela caixotinha. Quando a gente não aceita um filho da gente, como ele é, quando uma mãe chega pra mim com uma queixa de... Nossa, mas ele é muito agitado. E eu continuo falando que eu preciso falar. E ela fala, não, mas ele é muito agitado mesmo. E eu continuo falando. Não, mas você não tá entendendo. Quando eu olho, eu vejo outras crianças, ele é muito agitado. Essa mãe quer um filho que não seja agitado. Então esse menino vai tentar caber. Esse menino vai tentar caber a vida inteira. Só que talvez ele nunca vá conseguir. Então eu não sei quem falou comigo que eu precisava ser meiga, mas eu tentei caber na meiguice a vida toda e eu não sou. Eu sou pra frente, espivitada, falo muito, falo alto, falo rápido. Eu nunca ia ser meiga, mas eu tentei caber a vida toda nessa meiguice. Agora não.
Eu pertenço a isso aqui. Eu sou eu aqui. Com todas as minhas vulnerabilidades e sem problema com isso. Hoje. Depois de começar o meu processo de cura. Que não cura nunca, né, gente? O processo de cura da criança interior não é uma cura real, não. É um autoconhecimento para tentar melhorar. Cada vez mais. Para conosco mesmo, para com os filhos, marido, etc. Tá? E aceitar o seu tempo na introdução alimentar. Algumas crianças vão comer, que é a minha primeira, vão comer um mamão papaya no primeiro dia, um mamão inteiro. A minha segunda foi comer 2 colheres com 8 meses. E é isso aí. É isso aí. Cada criança é única. E é conhecer e saber que isso pode acontecer. E respeitar, tá? E aí aquilo de estar presente na alimentação e dar no colo que eu falei no exemplo anterior, que se a gente der conta, né, gente? Nem sempre a gente dá, mas a gente vai tentar melhorar para dar conta. Terceiro pilar, responder com sensibilidade. Tô no horário. Responder com sensibilidade. Gente, a gente não pode esperar que bebês se autoconfortem. As crianças são capazes de se acalmar, de se ajeitar para dormir. Mas as crianças não são capazes de se autorregular. São coisas diferentes, do inglês self-settling e self-soothing. Então, uma criança que acordou e tá quietinha, eu posso ficar caladinha, ouvindo, observando, para ver se ela vira para cá, vira para cá, se ajeita e dorme. Quando uma criança começou a chorar, algum desconforto aconteceu. E talvez ela só precisa que você faça um para ela saber que você tá ali. Não importa. O importante é que se ela desesperou, ela precisa de alguma coisa. Você, um tapinha, colo, peito, sei lá, frio, fome, não importa. Fato é que ela não vai se acalmar sozinha, a não ser que ela desista, tá? Ela não vai se acalmar sozinha, ela não é capaz. Isso não tem como ensinar para um bebê. Aí vem o exemplo. A gente entende, todo mundo que tá aqui, que lê disciplina positiva, que curte disciplina positiva, sabe que uma criança não sabe lidar com a própria raiva até os 4 anos, 5 anos de idade, quando ela começa a aprender. Como é que um RN, como é que uma criança de 6 meses vai conseguir? Tá? É a mesmíssima coisa. Ele não tem aparato neurológico para se acalmar sozinho, tá bom? Então, não pode se esperar de um bebê que ele se autoconforte, tá lá na API. Eles precisam de pais calmos e amorosos para ajudá-los a regular suas emoções. Você é o regulador emocional do seu filho, até que o seu cérebro tenha se desenvolvido o suficiente e ele mesmo seja capaz de se autorregular. Nem a gente é capaz de se autorregular muitas vezes, né? Tá? Observar a necessidade e responder de forma assertiva. Responder sempre, sempre, sempre ao choro, porque bebês muito pequenos choram às vezes pelo simples fato de estarem sozinhos, e isso é para sua própria proteção. Estamos falando disso lá da pré-história. Se ele não chorasse, ele ia morrer lá de hipotermia, tá? Outra coisa que eu quero falar, 2 coisas legais que eu quero falar. Uma é o seguinte, a gente nunca estraga uma criança por excesso de amor, tá? Se você for ao presídio, lá, você nunca vai encontrar uma pessoa que tá ali dentro, que foi amada demais, estragou e começou a cometer crime. Isso é impossível de acontecer. E segunda coisa é o seguinte, eu quero explicar pra vocês como é que funciona a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é como se fosse uma massinha. Todo mundo aqui é mãe, né? Então, ou pai, então assim, ó, a gente compra uma massinha no começo, ela é bem molinha, facinha de moldar, úmida, né? E aí é fácil. Tudo que eu fizer ali, eu consigo fazer essa massinha mudar de forma ao meu bel prazer, da forma que eu quiser. À medida que essa criança cresce, que essa massinha envelhece, vai ficando cada vez mais difícil. Até que quando essa criança é adulta, ela ainda é capaz de moldar essa massinha, mas é aquela massinha velha, endurecida, mais difícil de moldar. Mas nós também temos neuroplasticidade. A gente pode mudar muita coisa agora, tá? Mas é muito mais fácil enquanto é pequeno, então vamos fazer isso desde lá, tá? Pilar número 4, usar o toque estimulante, que eles traduzem como maneiras saudáveis de manter o seu bebê por perto. Amamentação, contato pele a pele, massagem, que eles recomendam até em meninos maiores, mas para meninos que gostem, né, gente, por favor. O banho, que pode ter muito pele a pele nesse banho junto. Sling, que eles falam que você pode promover proximidade, inclusive em movimento. E uma coisa super legal, tem um estudo que mostra que as crianças, os bebezinhos, eles procuram o olhar da mãe antes de procurar o seio. Lá naquele arrastar
da barriga da mãe para vir para o seio amamentar pela primeira vez. Olha que coisa mais linda isso. Tem um estudo do Harlow, que é um parceiro do Bowlby, né? Que ele mostra, é um estudo feito com os macacos rezos. Eu acho que eu já falei disso em live, não sei. Mas é muito importante pra gente avaliar por que eu tô levando essa amamentação que tá me desgastando adiante de uma criança maior, né, gente? Obviamente, eu tô falando de uma criança aqui que talvez não precisasse estar mais amamentando de madrugada. Mas aí eu tô ali pensando, por que eu tô... Será que eu tô levantando uma bandeira só? Será que foi difícil pra mim porque minha mãe não me amamentou? Será que eu tô aqui buscando esse amor a todo custo e eu tenho muito medo de não ser aceita por esse filho se eu não fizer tudo por ele? Mas aí a gente, né, trabalhar com a gente mesmo, porque o que esse estudo trouxe? Esse estudo mostrou que os macaquinhos, quando ativado o comportamento de apego neles, eles colocavam um bichinho que dava um susto. Um robozinho que se mexia com uma careta horrorosa, dava um susto no macaquinho. E tinham duas mães de ferro lá. Uma mãe de ferro toda coberta por um cobertor aconchegante e uma mãe de ferro puro com uma mamadeira acoplada. Os macaquinhos não corriam para a mamadeira. Eles só corriam para a mamadeira quando estavam com fome. Eles corriam para o cobertor. Todas as vezes. Todos os macacos. Todos. É maravilhoso isso tudo. Eu tenho o vídeo. Vou ver se eu consigo postar. Acho que não tem jeito. Link eu consigo postar. Mas acho que o vídeo todo eu não consigo. Vou ver com a equipe se tem jeito de postar. É maravilhoso o vídeo. Maravilhoso. Óbvio que se eu puder ter as duas coisas numa mãe só, melhor ainda. Se eu puder ter amamentação ao seio e contato pele a pele e proximidade e calor, perfeito. Mas muitas vezes não vai ser possível. Muitas vezes essa mãe está desconectada por estar amamentando, ela não aguenta mais. E tá tudo bem. A proximidade e a conexão tem que estar ali. Porque é isso que o seu macaquinho rezo está procurando, tá? Quinta, essa é a minha. Garantir um sono seguro, física e emocionalmente. Vocês vão ver que muita gente do apego aí da internet diz que menino não dorme mesmo, que é normal, que a gente não tem que fazer nada, que a gente tem que deixar dormir na cama o resto da vida, dos pais, que é só isso, que resolve. Agora eu vou falar o que fala lá na API, tá, gente? Eles podem acordar ocasionalmente, durante pesadelos, dentição, doença, saltos de desenvolvimento, picos de crescimento ou durante períodos de transição. E como resposta ao estresse dos pais. É necessário que promovamos um ambiente adequado, com rotinas e rituais, higiene do sono e calma. Os momentos de separação são momentos delicados, nos quais a criança precisa de toda essa previsibilidade e segurança para se entregar para o sono. Eu preciso promover um sono seguro, física e emocionalmente para o meu filho. Um sono de qualidade. Eu preciso, é minha responsabilidade. A gente vai falar muito disso na live de sono. Então não tem isso de apego, deixa, é assim mesmo, não dorme, é normal, tô exausta aqui, esgotada há 5 anos sem dormir, mas é assim mesmo, minha filha. Se quiser criar com apego, é assim. Não é verdade. Sexto pilar, fornecer cuidados consistentes e amorosos. Aí o que eu falei, olha que bacana, lá na API, precisamos ter uma rede de apoio que maximize o tempo dos pais com os filhos. Então, eu preciso, se eu puder, que alguém faxine a casa para ficar com meu filho. Eu preciso, se eu puder, que alguém organize a gaveta para ficar com meu filho. Eu preciso que meu marido provenha a família para ficar com meu filho. Gente, eu sei que isso não é real, tá? Muita gente não tem, não é realidade, não é nem a minha, tá? Mas eu tô dizendo o que era o ideal. Era para ser o ideal, tá? Peça ajuda. Evitar muitos cuidados. Ah, isso é muito legal. É o seguinte, principalmente primeiro ano de vida, gente, o ideal é que a gente minimize o máximo possível o número de cuidadores desse bebê. E que a gente evite rotatividade de cuidadores. Então, se a babá é uma e é aquela. E tentar ficar com aquela. Tomara que a gente acerte e fique com aquela. E escola não é recomendado pela API nos primeiros anos de vida por isso. Eles falam que é muito forte para o bebê ser tocado demais por muitos cuidadores. Escola é berçarinho, né? Berçarinho. Não tem opção, é isso aí. O que você vai fazer é tentar ir para lá e tentar mostrar pro bebê que todo mundo que tá ali é da sua confiança. Então eles falam isso, olha, dê tempo para que o seu bebê conheça o outro cuidador na sua presença. Que a gente faça a transição bem antes da separação com aquele primeiro cuidador. Então, porque a gente não faz isso, né, gente? A gente contrata a babá para começar no dia que você vai sair, né? Muitas vezes, porque para poupar dinheiro ou pelo que for.
Na realidade, você precisa passar um tempo ali com os dois, brincar os três sentados no chão, não entregar pra ela, sabe? Tá junto ali pra ele entender que você confia nessa pessoa, tá? Incentive que seu filho construa uma relação de apego com o outro cuidador. Muito importante isso. E muita gente fica com aquele medo do menino gostar da babá, né? Tem um ciúme. Não tem isso, gente. Se seu filho começar a preferir a babá, ele tá em apego inseguro com você. Aconteceu comigo. E o que eu tive que fazer foi focar na conexão, assim, absurdamente, e resolvi. Então, é simples assim. Nenhum filho que tá numa relação de apego seguro vai preferir a babá, tá? Nenhum. 7º pilar, praticar a disciplina positiva, que a gente agora aqui da parentalidade consciente já eleva isso num nível mais hard, né? Que é mais do que só ferramentas. E eles, na verdade, falam disciplina positiva, mas é um buraco mais embaixo. Porque olha só o que eles falam. Ao invés de reagir ao comportamento, descobrir qual a necessidade está levando àquele comportamento. Comunicar e criar soluções em conjunto, mantendo intacta a necessidade de todos. Todos. 8º pilar, esforçar-se pelo equilíbrio em sua vida pessoal e familiar. Esse é lindo. A necessidade da criança é prioridade. Peraí, gente, que estamos indo para o Zoom aqui. Aí. A necessidade da criança é sempre prioridade, obviamente, tá? Quanto menor, mais intensa e imediata é essa necessidade. Mas a criança é parte de um quadro familiar completo, que inclui necessidades dos pais como indivíduos, do casal e da família como um todo, inclusive dos irmãos mais velhos. Gente, é lindo. E eu achava que era horrível. E eu tenho certeza que muitos de vocês achavam que era horrível. Eu tô vendo aqui, ó, Dani, você desmistificou o apego pra mim. Tinha preconceito com a disciplina positiva e você me fez enxergar outro prisma. Eu adoro quando eu faço isso, porque é isso. Eu também tinha, gente. Disciplina positiva eu nunca tive, não, porque eu já conheci sabendo que o negócio era legal. Mas eu morria de preconceito de apego. Eu achava que apego era bicho grilo e tal. É lindo, é lindo, é lindo, é maravilhoso, tá? É lindo. Pessoal, vamos lá. Muito obrigada de novo por mais uma quarta-feira juntos. Estaremos em breve, de novo, quarta-feira que vem, juntinhos outra vez. Eu vou responder algumas poucas perguntas aqui para honrar quem esteve aqui conosco, mas hoje eu não vou poder ficar, porque nós temos um encontro marcado, eu e as alunas do programa, que já estão olhando aqui para mim. Ei, meninas, e eu vou ter que ir lá conversar com elas, responder as dúvidas delas. Mas podem me mandar caixinhas de pergunta, podem mandar temas de live, podem comentar debaixo da live, o que for possível a gente vai respondendo, tá bom? E vamos que vamos. Sono e apego é um tema que as alunas do programa têm muita dúvida, por isso que a gente vai fazer uma live inteirinha só para isso. Tá bem? Deixa eu achar, as perguntas demoraram a aparecer. Vamos ver aqui. Não temos, né? Não temos aqui. Vamos pegar aqui, que eu acho que aqui tem. Não. Aqui tem uma perguntinha. Vamos lá. Não. Vamos lá, pessoal. Acho que não tivemos perguntas. Não tivemos perguntas. Grande beijo, pessoal. No grupo mais específico, só pratica apego quem fica a noite toda amamentando. É isso aí, Eliane. A criação com apego é a noite toda amamentando. E não funciona assim. Manda minha live lá. E pode contar pra eles o que é criação com apego, de verdade. Porque parentalidade com apego é permissividade. E não vai criar crianças seguras. Vai criar, sim, crianças dependentes, adultos independentes, tá? Grande beijo. Até quarta que vem, amores. Um beijo! Ei, meninas!